Custo é algo que pode comer o seu lucro, pode destruir o seu lucro. E as pessoas não consideram esses custos para realmente fazer as operações. E muitos aprendem a não usar o cálculo destes custos e adicionar o seu gerenciamento de risco para conseguir minimizar os custos e conseguir ter lucro que supera os custos. Eu vou dar um exemplo aqui dramático e realmente um pesadelo que acontece no ensinamento de Forex, que destrói a rentabilidade de estratégias que podem até funcionarem graficamente. Uma estratégia graficamente ela pode funcionar, pode acertar várias vezes, mas se o seu gerenciamento de risco não considera os custos e não se ajusta aos custos, não seleciona oportunidade cujos custos vão destruir os lucros, você tem que ter estratégias que identificam operações cujos custos vão destruir os seus lucros. E isso existe no Forex, por exemplo, como o quê? Taxa swap. A taxa swap é uma taxa que ela é definida por dia, que você vai pagar para uma certa paridade cambial, caso você se posicione nesta paridade cambial e fique mais de um dia nesta paridade cambial. Então, por dia você vai pagar essa taxa swap. Não vou explicar aqui como calcula, no meu curso tem todo esse tipo de cálculo e informação de como fazer esses cálculos da taxa swap. Porém, você tem que aprender isso. Agora, depois de aprender isso, o mais importante é quando você vai selecionar uma paridade cambial para operar, você deve absolutamente identificar se essa paridade cambial tem uma taxa swap muito alta e adicionar ela ao risco. O que mais acontece existem sites de sinais Forex que indicam sinais. Porém, cada um destes sinais foi identificado baseado somente na análise gráfica. E o grande problema disso é que a taxa swap para certos sinais podem ser caríssimas. Então você vai entrar e não vai ganhar nada, porque você vai pagar um absurdo de taxa swap. Uma das maneiras de você minimizar, uma das técnicas de gerenciamento disso que você obrigatoriamente deve incluir na sua estratégia você calcula o seu risco para entrar na operação, considerando o spread que você vai pagar, todos os custos, considerando sua entrada operacional e a limitação de prejuízo. Então, depois disso, você deve calcular a taxa swap dos prováveis dias que você vai ficar na operação. Se você vai fazer uma operação de swing trade no gráfico de 4 horas, tende a operação durar 10 dias. Logo, a taxa swap você deve verificar quanto de taxa swap você vai pagar ao longo de 5 dias, pelo menos, a metade aí dos dias prováveis que você vai ficar na operação, ou calcular 10 dias, se você é mais rígido, e adicionar esse custo para o seu gerenciamento de risco. Você tem que verificar se esse custo, para o volume que você vai operar, vai impactar no seu gerenciamento de risco e vai aumentar muito o risco. Se aumentar muito o risco, você vai ter que diminuir o volume financeiro para você ficar dentro do risco, adicionando esse custo que você vai ter da taxa swap. Isso é algo que pode destruir a sua lucratividade. Tem operações que eu mesmo já fiz quando eu não tinha experiência, e a taxa swap era muito alta, e ela comia totalmente o lucro, porque eu tinha a lucratividade, mas a taxa swap era tão alta por dia, que ela simplesmente me fez lucrar quase nada. Muitos professores de Forex, muitos orientadores de Forex não alertam sobre a taxa swap, não usam técnicas de manejo de risco que inclui a taxa swap. Você tem que incluir a taxa swap, senão você vai remar contra a maré.